em relação a esse assunto. Então, é uma palestra rápida, mas eu espero que ela seja profunda, tá? Então, a gente vai falar sobre Janeiro Branco e a mente organizada. Bom, vem para a saúde mental. Então, o que é o Janeiro Branco, né? Antes da gente entrar na temática, eu conversei com a maioria de vocês, até porque eu que fui fazendo a questão das inscrições e tudo mais. Mas o meu nome é Suelen Borelli, o nome da minha empresa é Borelli Academy, e eu sou especialista em gestão de negócios. Eu trabalhei na área de segurança do trabalho por mais de 10 anos e a minha graduação é em gestão em recursos humanos. Sou autodidata e estou empreendendo aí pelo menos já quase desde 2014, tá? Bom, essa temática, para mim, é muito interessante porque tem muito a ver com o meu trabalho, o trabalho que eu vivenciei nas indústrias, tá? Durante muito tempo. Então, a questão da saúde, né? A gente vai entrar um pouquinho exatamente na temática. Então, o que a gente vai ver? O que é a campanha em si? Por que eu vou falar sobre esse assunto, tá? O que é a mente? O que é essa mente desorganizada? O que é essa mente organizada? E caminhos que a gente possa seguir junto, tá? Então, Janeiro Branco é uma campanha que já está vindo aí da área da saúde há muito tempo. A gente tem o Outubro Rosa, que é muito mais conhecido pelo pessoal, e todos os meses existe um calendário de temáticas diferentes que a área da saúde vem o quê? Para despertar o conhecimento da população. Então, o Janeiro Branco, especificamente, ele trata a saúde mental e emocional das pessoas, porque tudo acontece e começa na mente. E por que janeiro? Porque em janeiro as pessoas estão mais abertas a começar a organizar a vida, né? Então, a saúde mental e emocional, ela interfere, inclusive, nas nossas escolhas, né? O direcionamento que a gente vai dar para a nossa vida no decorrer do ano. Então, janeiro tem a ver com essa abertura de calendário, né? Então, essa temática especificamente, ela vem justamente para você trazer um pouco de paz para dentro de si. Então, existe um calendário, né? Tem os links que eu comentar até na palestra, eu vou compartilhar com vocês depois, até para não ficar, passa para mim, depois eu vou passar os links que eu comentar aqui, tá bom? Então, eu escrevi um artigo onde está falando todas as cores que tem nos meses, tá? E o que é mais conhecido é Outubro Rosa. Então, a gente tem Janeiro Branco, que tem a ver com a saúde mental e emocional, Outubro Rosa, que tem a ver com a prevenção do câncer de mama, porém, todos os meses tem uma temática, tá? Quem foi o idealizador? Então, foi o psicólogo Leonardo Abraão, lá em Minas, que começou esse movimento desde 2014. E assim, gente, leva um tempo até o negócio pegar, né? A campanha Outubro Rosa, por mais que é dita hoje no país, mas ela começou lá nos Estados Unidos, aí outros países adotaram. Então, até que um movimento se torne parte da nossa cultura, às vezes leva um tempo. Então, no caso, foi um brasileiro, né, que começou esse movimento, então parabéns para a atitude dele, né? Bom, então Janeiro Branco está explicado, né? E eu achei interessante porque na pesquisa, né, quando vocês se inscreveram, eu fiz uma pergunta se vocês já tinham ouvido falar, se já tinha participado de alguma palestra, e 81% não tinha ouvido falar. E esse é o objetivo da palestra, a gente está preenchendo essa lacuna. Então, Janeiro Branco tem a ver com uma campanha voltada à saúde da mente e das emoções, né? Por que janeiro? Porque é o portal aí do calendário. Então, a gente está preenchendo essa lacuna para vocês, né? Mas vamos mergulhar um pouquinho mais, vamos adentrar um pouquinho mais nisso, tá? Por que esse assunto é importante para você? Primeiro, porque você tem uma mente. Eu tenho a minha mente, você tem a sua mente. Então, é um assunto que já é bom para cada um de nós. Pessoas que a gente se envolve têm suas mentes e este é um desafio social, tá? Por quê? Vocês vão ver conforme a gente vai mergulhando aqui o quão complexo é esse mundo. Então, pega a sua complexidade mais a complexidade do outro e aí a gente tem um bolo bem horrível de complexidade, mas para isso que a gente vive, né? Para desenrolar tudo isso. Por que eu vou falar sobre esse assunto, tá? Eu tenho dois motivos para falar sobre esse assunto. O primeiro, que eu comentei inicialmente, tem a ver com a segurança e a saúde no trabalho, né? Eu trabalhei por mais de 10 anos em empresas multinacionais, então é uma bandeira que já está meio que enraizada, então estou sempre de olho no que acontece em relação a campanhas. Mesmo eu não estando oficialmente dentro de uma empresa, mas eu presto serviço para a empresa, então estou de olho no movimento.
E a saúde e a segurança, ela traz para a gente longevidade. Então, a saúde da mente, ela é imprescindível para o dia a dia no posto de trabalho e em outros setores, né? Então, é uma bandeira que eu nunca deixo, é uma área que eu gosto muito, me trouxe muitos benefícios, muito conhecimento. Então, o motivo de eu falar sobre isso é que está aí na minha bagagem corporativa, tá? E segundo motivo, antes de eu falar do segundo motivo, eu quero comentar sobre esse filme. Eu assisti há um tempinho, acho que umas 2, 3 semanas, chama Juventudes Roubadas, já fica a dica aí para vocês. É baseado em fatos reais, é um filme que fala sobre uma jovem que perdeu o noivo, perdeu o irmão, perdeu amigos na Primeira Guerra Mundial. E o filme, ele é interessante porque ele mostra o antes, o durante e o depois da guerra. Eu vou acabar dando spoiler, né? Paciência, já falei aqui que eu já perdeu pessoas. E assim, guerra, né, gente? Naturalmente perdeu-se pessoas, né? E o que acontece? Depois que passa todo aquele vucu-vucu, um monte de gente morreu, ela se vê sozinha de novo na vida e fala, peraí, e agora? Quem que eu sou? Para onde que eu vou? Né? E ela era estudante, tá uma época que a mulher estava buscando, né, estudar, não era permitido, existia muito preconceito, e teve toda essa situação de ruptura que a guerra trouxe, né? E se a gente analisar, a gente está vivendo um período de guerra, né? O confinamento, a pandemia, não deixa de ser um formato diferente, porém, muita gente vai carregar o quê? As suas sombras. Então chegou um momento que ela falou: e agora? O que eu faço da minha vida? E ela estava no quarto da faculdade conversando com uma colega, e foi aonde que ela se deparou que, tipo, e agora? O que eu faço, né? E essa colega, ela começa a entrar em prantos, né? A personagem, ela fala: todo mundo vai carregar os seus fantasmas. Não vai ser só você, todo mundo vai ter os seus fantasmas dessa guerra. Então, por onde que a gente começa? Pelo simples. Começa bebendo água, comendo uma comida. E aí tem uma cena que eu gosto muito, que é a cena onde ela começa a se reconectar com a vida. Porque ela perdeu o amor, ela perdeu o irmão, ela perdeu a conexão da juventude dela. Então é como se ela tivesse tendo que realmente se viver uma nova vida em vida, né? E se a gente analisar, todo dia é uma nova vida, né? Onde a gente pode se reconectar de novo, só que por conta da memória, a gente traz os nossos fantasmas. Porque se a gente perdesse a memória, a gente não ia lembrar dessas traumas. Mas como a gente tem memória, faz com que a gente acaba escondendo, né, essas dores. Então, é uma cena muito sutil que eu acho bem bacana. E por que meu segundo motivo para falar sobre isso? Porque eu percebi em algum momento da minha vida, esse nível pessoal, que a gente vive uma guerra invisível. A gente tem que aprender a enxergar os nossos fantasmas, que são as nossas sombras, para que a gente possa começar de novo todos os dias. Então, mesmo que a gente está envolvido com muitas pessoas, a gente precisa aprender a seguir uma caminhada de autoanálise. Então, essa foto especificamente, ela foi tirada no meu escritório. Eu tinha alugado um escritório em Limeira, no centro da cidade, bem no começo do meu negócio, eu já tenho 5 anos. E eu lembro que nesse dia, assim, estava aquela tardezinha bem gostosa, bem bonita, mas para mim o dia estava frio, porque eu estava passando por um momento de encarar os meus fantasmas. Eu sempre aprendi a trabalhar nas empresas cuidando do outro, prestando serviço para o outro. Porém, em dado momento, eu percebi que eu parei de olhar para mim. E por isso que eu resolvi empreender, para que eu pudesse, sabe quando você quer se perder para se encontrar? Foi mais ou menos isso. E neste dia, exatamente nesse dia, eu lembrei de uma aula que eu tive na faculdade sobre a pirâmide de Maslow. E eu gosto muito de Excel, gosto muito de dados, né? Vocês vão perceber isso. E aí eu resolvi sentar e falar assim, não, eu preciso olhar para mim, eu preciso começar de novo. Assim como foi a cena do filme. Então, por onde que eu começo? Eu preciso olhar para a base, eu preciso olhar para dentro. Então, foi onde eu comecei a criar uma ferramenta que se chama diagnóstico pessoal, onde eu consegui olhar, peraí, onde que estão os meus fantasmas? Porque eu estou querendo subir, mas e a base, né? Não está sustentado. Então, esse é o meu segundo motivo.
Através da gestão, eu consegui trazer o processo de análise do desenvolvimento pessoal, que é a minha bandeira. Eu gosto de gestão, eu gosto de mostrar lacunas. Então, meu segundo motivo para falar sobre essa temática é que a gente precisa aprender a enxergar esses fantasmas para alcançar os nossos objetivos, e nem sempre através de terapia. Bom, e para falar desse tema, né, que foi outro dado que eu perguntei na pesquisa para vocês, é o que é uma sombra reprimida. E 65% disseram que não sabia. Esse termo, tá, gente? Ele vem da psicanálise. E tem uma série na Netflix que é de Freud, que vocês podem assistir para vocês verem como foi esse desenrolar dessa avaliação que ele acabou descobrindo nas pessoas. Então, ele não é o único profissional que fala sobre esse assunto, existe toda uma cadeia e demanda de profissionais que acabam enxergando que, olha, existe alguma coisa no ser humano que fica ali, que fica camuflado, que são os sentimentos reprimidos que a gente tem. E aí eles dão o nome de sombras. Por que sombra? Porque ela precisa ganhar luz. Então, quando a gente aprende a enxergar, ela não nos domina mais e a gente passa a ter domínio sobre ela. Na verdade, passa a andar junto com ela. Porque as sombras, elas só acontecem porque a gente passou por algumas experiências. E isso faz parte da história de cada um. E só por esse fato faz com que a gente pense o seguinte: quanta gente não está carregando as suas sombras sem dar luz para elas? E é por isso que esse janeiro branco é tão importante, porque às vezes a pessoa que está do seu lado está cheia de sombras reprimidas, mas nem ela enxerga, nem você sabe enxergar, e a gente vive em conflitos, né? Então, o cenário que a gente vive atualmente, está todo mundo encoberto, todo mundo tem sombras, né? Mas nem todo mundo está preparado para enxergar ou para trabalhar isso, tá? Então fica a dica dessa série que é maravilhosa. Porém, se prepare, porque ela é pesada, tá? O que é uma mente? Então a gente viu até aqui. Janeiro branco, tá claro? Por que eu vou falar desse assunto? Eu dei 2 motivos, né? Tanto profissional quanto pessoal. Mas vamos mergulhar um pouquinho mais. O que é a mente? E aí a mente, se a gente for pesquisar, você coloca lá no Google, o que é a mente? Sabe aquelas perguntas? O que é isso? Mente é o estado da consciência ou subconsciência que possibilita a expressão da natureza humana. É muita coisa e nada ao mesmo tempo. Por quê? Mente é um substantivo abstrato. E quando você vai ler o que é um substantivo abstrato? São palavras que têm o objetivo de indicar seres que dependem de outros para existir. Ou seja, o que é essa mente? Porque se eu preciso ter saúde da mente, eu preciso entender o que é a mente. Porque a saúde seria o estado positivo disso. Mas o que é isso? Se é algo abstrato, o que é concreto? Como que eu posso lidar com aquilo que eu não consigo saber, sentir, né? Então a gente tem que mergulhar um pouquinho mais. Para saber o que é mente, eu preciso lembrar como que funcionam os pensamentos. O que é um pensamento? Eu estou falando aqui, né? E aí a cabecinha de cada um deve estar processando. Louca, não entendi, o que eu estou fazendo aqui? Ah, não entendi aquilo lá. Essa fala interna é uma comunicação da sua mente. Só que essa comunicação, ela tem diversas outras pontezinhas acontecendo, porque os neurônios, eles geram impulsos entre um e outro, ou seja, o que é um pensamento? É um impulso de um processo químico, né? Aí você fala, meu Deus, agora complicou. Exatamente, gente. Um pensamento é algo que a gente não vê, mas que está acontecendo em nível inconsciente o tempo todo. Então, o conjunto dessa comunicação gera um combo, tá? Que seria, até para usar aqui um exemplo, é como se fosse, sabe quando você vai na lanchonete e fala, você quer levar o combo? A mente desorganizada, ela é um combo de pensamentos desorganizados. Só que eles funcionam do mesmo caminho, no mesmo caminho que um pensamento positivo, por exemplo, iria funcionar. Então, eu preciso saber como que funciona um pensamento. Um pensamento é um impulso elétrico. Então, tudo que eu estou falando aqui, dentro da sua cabeça, está sendo transformado em impulsos elétricos e químicos. É um negócio muito louco, muito complexo,
Só que quando a gente começa a entender como é que funciona, você começa a perceber que a mente, ela é uma ferramenta para que eu possa ter uma existência. E esse pensamento, por exemplo, suicida, um pensamento de incapacidade, um pensamento sabotador, ele pode ser gerenciado se eu souber ter o quê? Consciência sobre o todo, tá? Porque ela é abstrata. Então, se ela depende de mim para existir, quem sou eu? Porque se eu não tenho consciência desse todo, quem é que está mandando na minha vida, né? Bom, então a mente desorganizada, ela é bem complexa. Então, para a gente poder entender essa mente desorganizada, a gente tem que se conhecer um pouco melhor. Conhecer como que funciona o meu cérebro, né? O cérebro, ele é trino, ele tem hoje 3 camadas. Cérebro reptiliano, você funciona 90% em piloto automático. Seu coração está batendo, seu intestino está funcionando e não tem sua intervenção. É um sistema automático que ele gera fuga ou ataque quando ele se sente ameaçado. Existe uma outra camada que é a parte das composições químicas, que é o sistema límbico. É lá que está a composição das emoções. E existe o neocórtex frontal, que é a parte do cérebro onde a gente define destinos, onde a gente é projetista. Agora imagina tudo isso acontecendo sem você ter consciência disso. E as sombras, que a gente falou alguns slides atrás, ela se manifesta no comportamento, no ambiente, na fala, no corpo e nos nossos pensamentos. Ela não está escondida, ela se manifesta sem a nossa consciência. E sabe aonde ela arrebenta? Porque o corpo, a vida, ela dá sinais. É que a gente não está preparado para enxergar. Quando a gente dá aquelas surtadas, o corpo, ele purga o problema. Então, ele vai aparecer no nosso comportamento, no nosso ambiente, na nossa fala, no nosso corpo e nos nossos pensamentos. Se eu não souber entender tudo isso, eu estou deixando de aprender com a minha própria vida, né? Então, a mente desorganizada, ela gera esses indicadores que hoje, se vocês pesquisarem no Google, tá? Gera rapidinho. 72% dos brasileiros que estão no mercado sofrem de alguma consequência relacionada ao estresse. 32% sofre de estafa mental. 9,3% da população é ansioso. 5,8% sofre depressão. Dados é o que não falta. Só que eu não sou muito a favor desses números. Por quê? Porque parece que está tão longe da gente que às vezes fala, é muita gente sofrendo, mas 9,3, quando a gente não tem ideia de matemática, de proporção, a gente acha que são números pequenos. Mas o que eu fiz? Eu peguei as respostas que vocês deram e fiz uma análise destes pontos com o grupo que se inscreveu. Apesar da gente ter aqui 14 participantes, a gente teve 32 inscritos. Então, essa análise é com base nos 32, tá? Que seria o seguinte: se a gente pegar um grupo menor e aplicar uma pesquisa, a gente vai ver que aqui é o seguinte: 84% das pessoas que preencheram o formulário dizem estar ansioso, ou seja, 27% desses 32, 27 pessoas desses 32. Então, a ansiedade, ela está no topo. Na sequência vem estresse, ou seja, 81% está estressado, 44% tem sentimentos de incapacidade, 22% de depressão e 9% de pensamentos suicidas. E aí você fala, mas e aí? O que é essa ansiedade? O que está por trás desse estresse? Olha o perigo que a gente esconde. A mente, gente, camufla o que está dentro. Essa ansiedade, esse estresse, esses sentimentos, essa depressão, esses pensamentos suicidas, eles são capas dos problemas reais. Porque se a gente mergulhar um pouquinho mais, a gente tem que ver o que está por trás disso. Por exemplo, ansiedade. Pode ser medo de incapacidade, medo de não dar mais tempo, excesso de futuro, falta calma, é como um tornado, sabe? Às vezes essa pessoa pode estar sem fé, provavelmente não gerencia bem o seu tempo, é uma pessoa que ou foi cobrada ou tem muita cobrança pela vida, pela família. Se a gente olhar os estressados,
pode ter insatisfação, raiva, excesso de energia negativa. Às vezes a pessoa não tem meta, não tem uma rotina, então ele se perde nele mesmo. Deve ter algum problema ali na infância, ficou parado na infância, né? Ou seja, uma pessoa que não pega para fazer, não desova, é dependente. A depressão tem desequilíbrio químico, por isso que se toma remédio em depressão, porque vai para nível biológico, precisa equilibrar de novo. Pode ter raiva acumulada, frustração, tristeza, falta de significado, né? Provavelmente são pessoas que não ouvem, então precisa aprender a ouvir, são pessoas sedentárias, muitos problemas provavelmente vieram da infância. Sentimentos de incapacidade, o que está por trás? Pessoas que começam e não terminam, provavelmente são pessoas críticas, são pessoas arrogantes, pode ser que sejam pessoas violentas com outras pessoas, né? Então, e os pensamentos suicidas, aí é fuga do problema, falta de fé, fuga da vida. Ansiedade, estresse, depressão, sentimentos de incapacidade, pensamentos suicidas são indicadores de problemas que estão muito mais internos. Por isso que muitas pessoas acabam indo para a terapia para tratar esses pontos. Porém, a terapia com psicólogo, psicanalista, é uma ferramenta também. Eu acredito que com gestão também é uma forma de minimizar isso. Então, essa mente desorganizada, ela vai trazer o que para essa pessoa? Desequilíbrio físico, emocional, psíquico, social, é uma bomba ambulante. São pessoas que podem explodir, são pessoas que às vezes podem cometer suicídio, assassinatos, pode comprometer alguma maldade, fazer uma maldade com uma outra pessoa. Então, isso é um problema social. E às vezes está do seu lado, tá, gente? Então, por onde que eu começo? A organizar. Eu participo do TikTok, que é uma rede social que participa muito jovens, tá? E para quem é profissional, eu sugiro entrar para você poder aprender com uma nova geração, porque os problemas que a gente resolve tá vindo de outras formas. E aí caiu no Enem, foi até uma cliente da Laura que compartilhou com ela, eu não sabia que tinha caído no Enem essa temática. E aí teve um vídeo de um menino falando que ele estava respondendo aquela questão e a mãe dele morreu, né? Se suicidou por conta da depressão. E aí eu fui ler os comentários, gente. É triste. Aqui está um cenário de adolescentes vivendo problemas, ou seja, quem hoje trabalha com adolescentes ou tem filhos adolescentes, provavelmente está tendo essas situações. Só os adolescentes? Não. Profissionais, e profissionais bem colocados. Tem terapeutas pensando em se suicidar. É só ver dados. Você abre o UOL, você já vê muitos cases, né? A pandemia está fazendo muita gente se enlouquecer. Então, assim, são muitas coisas para esse assunto não ser dito. Então, sim, eu sou uma profissional que pode falar sobre isso, a gente tem ferramentas que pode contribuir sobre isso, mas, primeiro, que cada um pegue essa bandeira para também trabalhar isso dentro da sua empresa, trabalhar dentro do seu escritório, da sua organização, levar essa informação, porque tem que dar luz para essas sombras, senão a gente não resolve os nossos problemas e a gente cada vez mais vai se afundar. Então, a gente está em guerra, e essa guerra é muito invisível, e está levando aí pessoas a Deus dará. A gente só precisa realmente ser humilde e falar assim, não, é um problema que está em mim. Eu, às vezes, dou uma surtada. Essa semana eu dei uma surtada. E eu falo, opa, peraí, começa pelo começo, bebe água, respira, se nutre, recomeça e vamos de novo. Então, como ter essa mente organizada? Porque é um problema que pode desencadear problemas para todo mundo. Gente, organizar é um princípio celestial. A ordem, ou melhor, o progresso precisa de ordem. Então, se a gente tem um problema, a gente precisa ver qual o outro lado. Ou seja, o outro lado da desordem é a ordem. Primeiro, o nascimento da consciência. Ok, esse problema existe, entendi, vamos para o próximo. Respeitar suas estações. A gente tem altos e baixos. Inverno, verão, nem sempre vai ser tudo felicidade. Então, nem sempre quando a gente está no down, é porque a vida está no down. Às vezes é o seu momento de resguardo, né?
começar a organizar por você, sempre, porque não dá para fazer para o outro aquilo que eu não tenho dentro de mim, e mergulhar, assim, no autoconhecimento. Tem pessoas que não sabem nem como se funciona, como que esse corpo funciona. Quem sou eu dentro desse corpo? Se eu não sei quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui? Então, realmente, é preciso mergulhar. Então, por onde recomeçar? Eu sempre vou ser suspeita, mas eu sempre vou indicar começar por um diagnóstico da sua pirâmide de Maslow, que foi o que me salvou, né? Que é uma ferramenta que ajuda a gente a olhar para dentro no simples. Peraí, aonde que eu tenho que olhar? Então, quem nunca pesquisou sobre a pirâmide de Maslow, no nosso site tem um artigo falando, até para vocês entenderem. E lógico, essa ferramenta a gente tem porque a gente aplica aí nos nossos clientes, né? Mas, enfim, olhe para dentro. Um segundo passo é organizar a bússola interna, porque essa gestão, gente, com o dia, tem gente que às vezes não consegue chegar num horário, acordar num horário, cumprir um compromisso, às vezes consigo mesmo. Quem dirá com o outro? Então, o mundo está precisando de pessoas que tenham mais organização, só que primeiro consigo. Não adianta cobrar do outro aquilo que você não tem para dar. Então, tem que começar com você e aí sim transbordar. Isso é prosperidade, tá? Então, depois eu vou falar o que nós temos, mas eu acabei colocando aqui a foto da bússola, porque é isso que faz a gente buscar, antes de tudo, a gente, para depois transbordar para o outro. Mergulhar no autoconhecimento, tirar as camadinhas para a gente poder identificar as nossas sombras. As sombras, todo mundo aqui tem sombra, cada um em graus diferentes, mas possui. Quando a gente aprende a identificar, trazer luz, a gente consegue aí sim caminhar. Bom, terapia sempre indicado, caminhar, se reconectar com Deus, né? Voltar a orar, voltar a beber água. Sabe o que é beber água? Mas conhecer a água a fundo, conhecer o pH da água. Gente, a água é um ser maravilhoso. Livros, temos dicas de livro? Temos. O Cérebro Trino, eu coloquei todos aqui, inclusive, que são leituras que eu aprecio. Cérebro Trino é interessante entender como o cérebro funciona e se comunica, como que a mente organizada favorece a saúde e o bem-estar, a linguagem do corpo, entender sobre sombras. Filmes tem vários aí, o Soul que está em alta, né? O Diabo de Cada Dia é um filme maravilhoso para ver como essas sombras destroem às vezes destinos. Cisne Negro, Divertidamente, que já é mais conhecido. Gente, a palestra ela é um pouco mais rápida, mas depois tem um link só para a gente poder finalizar a ideia e poder conversar, né? Sem tempo marcado. Mas saber o que é janeiro branco, saber a importância de entender como a mente funciona, os problemas que a mente desorganizada pode causar e quais os caminhos para começar a organizar é essencial. Quais os caminhos que a gente pode oferecer para vocês? Então é o seguinte, é como se fosse realmente uma boia. Tem gente que precisa, tem gente que cada pessoa está no seu momento, né? Mas o que é importante é, primeiro, olhar para você, depois, ajustar sua bússola. É importante ter meta, é importante ter gestão do tempo, é importante trabalhar projetos, é importante buscar o autoconhecimento, porque senão você não busca a sua cura. Eu só consegui andar e eu só consigo fazer os clientes andarem porque eles estão em processo. Quando a gente tem objetivo, a gente tem motivos para fazer. Se a gente simplesmente, olha, eu vou mergulhar dentro de mim para qual fim? Então, os meios não justificam os seus objetivos, e aí é onde a gente se perde. É onde a gente consegue organizar a ansiedade, é onde a gente consegue se preparar mais para a vida, porque projetos, a sua vida é um grande projeto, e ela está exigindo você estar presente. Se você não está presente na sua vida, como que você vai se entregar para a melhoria contínua? Porque aqui não é o paraíso não, tá, gente? Aqui não é o paraíso. Bom, eu já vou ler os comentários e já vou abrir outro link. Mas antes, eu quero agradecer os participantes.
Campinas, Sumaré, São Paulo, Osasco, Capivari, a gente teve inscrição de Hortolândia, de Nova Odessa, de Socorro, Cosmópolis, Diadema, Limeira, Santa Rita do Passa Quatro, Paulínia. Gratidão muito profunda para a doutora Neuza Corniani, calma, perdoa, de Sumaré, a doutora Laura Rotondário, também de Campinas, que foram duas parceiras que me ajudaram a divulgar. Gente, hoje, realmente, assim, a semente do que é Janeiro Branco, tá? Se eu pude contribuir de alguma forma com vocês nesse tempinho que a gente teve, legal. Mas a gente pode compartilhar muito mais, a gente pode fazer outros momentos, a gente vai fazer outras palestras durante o primeiro semestre, e eu vou interromper a apresentação para a gente poder conversar. Então, dúvidas, sugestões ou parcerias, orçamentos, é só falar comigo, mas eu queria convidar vocês para o próximo link, para a gente poder conversar um pouquinho mais. Olá, você que já participou até do Compass, como que você vê a questão de sombras no seu dia a dia com os seus clientes? O que você enxerga? Você acha que ajudou a enxergar um pouco mais? O que ajuda isso na sua vida? Nossa, ajuda a entrega, né, Sueli? Então, o Matheus é o seu fã número 1 aqui em casa. E ajudou, eu senti que, muito sério, a entrega, a organização, né, todo o processo que eu passei. E o que eu mais vejo resultado é isso, na entrega e o próprio resultado. Né? Então, eu vejo isso no meu dia a dia. Todo o processo, o norte, a bússola, o conhecimento, o reconhecimento das sombras. Muito bom. E essa temática você já conhecia, Laura, sobre essa campanha? Olha, eu conheci, você mencionou e uma outra, e a minha colega que falou do Enem, da prova do Enem, mas não conhecia a temática. Isso. Nossa, verdade. Do Enem foi bem interessante. Que é a preocupação, né? É o que e o que gera. E quanta gente, né, adolescente que tá tendo, gente, isso chega a até dó, né? Porque eles estão vivenciando isso nas famílias e eles não sabem o que fazer, né? Eles acabam assumindo aquilo para eles muitas vezes, né? Sim. É uma geração que não está habituada, né? Então, por isso que estão sofrendo tanto, com tantas dificuldades. Acredito eu que não souberam enfrentar sombras, não sei se não tiveram essa oportunidade ou se a forma de abordar. Então, realmente é muito importante você trabalhar esse assunto e outros profissionais para trazer essa questão da ordem, da organização, do amor e assim impedir que novos acontecimentos trágicos venham a ocorrer. Gente, o índice de suicídio no Brasil aumentou 50% nos últimos anos e com os adolescentes o índice é maior. Então, a inteligência emocional, ela acompanha isso também. Obrigada, Laura. Vamos conversar com a Daniela. Daniela, não te conheço. Prazer. Eu vou seguindo uma lista aqui, tá, gente? Até quem quiser participar entrando. Daniela. Oi, Suelen, tudo bem? Bem, prazer. Eu sou amiga da doutora Neuza, nossa querida doutora Neuza. Bacana. Muito boas informações. E o que eu consigo trazer assim de feedback que eu achei muito interessante é como que quando você traz a organização vem junto. Então, apesar de alguns conceitos eu ter conhecimento, mas no momento em que você coloca essa organização na mente, vem de maneira muito clara. Muito interessante isso. Deixa eu só ativar a muda aqui da... Gente, só não esqueça de colocar no mudo, senão dá... Entendi, Daniela. São aprendizados, né? Eu acho que a gente vai somando, porque cada profissional, eu vejo isso muito no dia a dia, cada um traz um pilar. A gente soma os pilares, né? Então, sim, o meu pilar, por exemplo, é a organização. Isso pode estar em nível pessoal, em nível profissional, mas o pilar ordem é onde eu tenho mais domínio, vamos colocar assim. Porém, sim, muitas vezes você tem uma especialidade que, somando com a ordem, ela se potencializa. E é assim o meu trabalho também, né? Então, tudo sim se complementa.
E essa questão de janeiro branco é aplicável para todos os profissionais, porque a gente vai vendo isso no dia a dia, com os clientes, com os colegas, com os familiares, e nem sempre a gente tem poder de ação com eles, né? Isso que é o mais Sim. duro, né? É. Principalmente os mais próximos, né? Sim, sim, sim. E Qual outra coisa interessante... Daniela, eu sei que você é amiga da Neuza, né? Então, deve ser advogada. É Sou advogada? advogada. Sim, sim. Ah, tá, legal. Quer complementar mais alguma coisa? Não, outra coisa muito interessante é a possibilidade da abordagem desses temas por profissional que não seja da área terapêutica, por exemplo, psicólogo. Então, isso traz também, eu acho, que uma amplitude no tema, porque ainda tem pessoas que têm muita resistência, né? Sim, Com os profissionais, vamos dizer, da saúde, né? Então, como você traz na questão do organizacional, tudo, isso já amplia e isso facilita muito, né? Vamos dizer assim, a abertura da pessoa para ela poder introduzir, né? Esses pilares, esses conceitos, as ferramentas no seu próprio dia a dia, né? Exatamente, Daniela. Eu fiquei surpresa, porque assim, já aconteceu de vários clientes irem para terapia depois do processo de organização, porque eles tiveram tempo para entender, enxergar e aceitar que aquilo era necessário para o processo dele. Tanto que eu já tentei até algumas parcerias com psicólogos, mas eles são bem fechados em relação a isso. Talvez porque, gente, aí é muitas coisas, né? Mas aí cada um com a sua bandeira. Então, a ordem, sim, ela é um princípio, ela ajuda as pessoas a enxergarem, entenderem, assimilarem e buscarem, né? Porque, querendo ou não, são ferramentas também, né? A parte terapêutica. Eu já fui buscar psicólogo por uma situação que eu falei, sozinho eu não vou, eu preciso de ajuda técnica para isso. Então, não é amigo, não é familiar, eu preciso de um profissional da área. Eu fui buscar e eu acho que foi uma das melhores decisões que eu tomei, senão já teria surtado. Mas muito, muito boa a explanação, muito boa mesmo. Fiquei Obrigada. muito... Eu acho que você captou a essência, viu, Daniela? Então tá joia. Neuza, vamos voltar para Neuza, conseguiu atender o pessoal que estava... Socorro, Neuza! Boa noite. Gratidão, Dani. Dani é uma colega, uma advogada que atende em Capivari. E eu estou muito feliz com a sua presença aqui. Eu estou no celular, todos estão me ouvindo? Sim, eu estou te ouvindo. Mas pode falar que está sendo gravado. Sim, estamos ouvindo. Mas acho que ela travou. Neuza, você está ouvindo? Por que tão complicado? Ah, então tá bom. É porque eu não estou vendo ninguém. Deixa eu ver se... Daniela. Eu estou ouvindo. Então, Neuza, como que é essa questão de sombra no seu dia a dia? O que você pode compartilhar com a gente? E agora? Tá tudo bem? Então eu estou aí? Sim. É que a internet aqui está oscilando, está ventando. Bom, gente, quando eu fiz o convite para vocês, eu falo sempre para a Sueli assim, antes de oferecer algo para alguém, a gente precisa primeiro experimentar o produto ou o serviço, né? E eu tive a oportunidade de conhecer a Sueli, acho que uns 3 anos atrás, mais ou menos. Nada por acaso, foi através de um sentir que ela queria um profissional para indicar de constelação e ela me achou no Google. E interessante que quando ela fez a pergunta, eu falei, nossa, como que é o seu trabalho, o que você faz? Eu estou precisando disso para a minha vida, né? Dar uma reorganizada. O tempo foi passando, começo do ano passado, logo no início da pandemia, e eu senti uma necessidade muito grande de me reorganizar. Porque como eu tenho usado muitas das ferramentas, né, tecnológicas, agenda, tudo virtual, eu tinha deixado de lado a minha agenda física. E eu percebi que com o processo que eu fiz com a Suelen, depois que a gente fez esse diagnóstico de Maslow,
eu percebi a importância de voltar a ter agenda física, né? E traçar as metas e tudo aquilo que a gente já faz. Nós que trabalhamos com prazo, a gente não deixa de trabalhar com agenda, a gente tem a nossa agenda de checklist, mas o que está por trás disso, exatamente, identificar essas sombras que às vezes impede da gente de evoluir com mais harmonia, de evoluir com mais fluidez. E quando eu retomei isso e planejando já o 2021, que inclusive eu vou até mostrar minha agenda, que eu acho que ela ficou linda, maravilhosa, né? Eu já tive a oportunidade de mostrar isso em outras oportunidades, e a forma com que a gente tem trabalhado tem sido bem interessante. Assim como eu agradeci a doutora Daniela, eu quero pedir permissão, Suelen, para agradecer também as outras colegas, né? E as nossas colegas, né? Eu tive que ser os 45. Então, na verdade, todas as pessoas que estavam na primeira palestra, a maioria não entrou, mas assim, tem a doutora Maria Isabel, ela está aqui presente, né? Que ela, inclusive, ela é membro da nossa Comissão do Direito Sistêmico, uma graça de pessoa que está sempre apoiando nossos trabalhos. Mas o que eu acho que mais importante deixar registrado é o agradecimento na pessoa do Dr. Vanderlei, que é o presidente da subseção daqui de Sumaré, que ele ficou muito agradecido pelo fato de você ter oferecido os seus serviços com desconto para todos os advogados que tiverem interesse de conhecer os seus trabalhos, né? A doutora Eliana Cordeiro, que é a secretária adjunta, ela estava presente na reunião, mas aconteceu um imprevisto, ela precisou sair, pediu desculpas. A doutora Carline Zanella, que é a presidente da comissão do jovem advogado, também estava presente. O doutor José Carlos, que é o presidente da comissão de empreendedorismo da subseção, estava presente. Me parece que o doutor Alex também estava presente. Eu não consegui anotar o nome de todo mundo, mas eu quero deixar aqui o nosso muito obrigado a todos que se inscreveram, a todos que participaram. Quando acho que eles ficaram sabendo que provavelmente iria ficar gravado, então a maioria deles já me pediram desculpa que não ia poder estar presente, mas que eles querem que envie o link do vídeo, que você vai editar e vai tirar as nossas falhas técnicas. Então é isso, um beijo para a Laurinha, minha colega, e para todos vocês que estão aqui presentes. Um beijo no coração. Um forte abraço de luz para todos. Obrigada, Neuza. Comecei como conveniada aí na OAB de Sumaré, então muitas novidades, né? Gratidão por você ser essa ponte. Eu estou vendo mais nome aqui, Eliana. Podemos conversar, Eliana? Te conhecer um pouquinho? Se quiser abrir, se conseguir abrir. A gente tem mais tempo agora, né? E logo, tá na minha lista, tá, gente? Eu vou investir no Zoom para não ter mais essa questão de tempo. Eu posso falar por 2 horas sem ter que ficar criando sala, tá? Tudo é investimento. Eliana, se você puder abrir. Maria Isabel, consegue conversar? Deixa eu ver aqui no bate-papo. Eu acho que estou sem som, tá? Tranquilo. Se a Eliana não conseguir conversar comigo, a Laura a gente já conversou. Tem mais alguém que eu estou esquecendo? Não, né? É isso mesmo, tem 6 participantes. Bom, gente, eu acho que assim, até para finalizar, se vocês quiserem abrir e complementar mais alguma coisa, mas, como a Daniela observou, cabe a todo mundo esse assunto. Então, os profissionais da saúde, principalmente a parte psicológica, por assim dizer, tanto psicanalista quanto psicólogos, eles são meios para um fim. Só que gestão também é um meio para um fim. O direito é um meio para um fim. A nutrição é um meio para um fim. Então, quando a gente aprende a enxergar alguns assuntos, né, dos nossos trabalhos e pegar essas bandeiras, sabe? Porque janeiro está começando, né? E é importante começar certo. É importante começar pelo simples, é importante começar pela ordem, senão a gente realmente não progride. Eu trabalho com gestão de marketing, gestão de segurança do trabalho, e assim, a gestão, ela precisa de disciplina, ela precisa de você estar presente, ela precisa de constância, que são qualidades humanas que está faltando em muitos profissionais, e está tudo bem, porque às vezes isso não foi desenvolvido, né?
Então, às vezes eu percebo, até no marketing, a Laura é minha cliente nesse sistema, por exemplo, do Marketing Hunt, tem 3 advogados, né, nesse processo. E, assim, são excelentes profissionais, mas a gente tem que lapidar, muitas vezes, esses pontos que foram perdidos, às vezes, na vida, né? Então, como eu nunca olhei para as minhas sombras, aos, sei lá, 40 e poucos anos, 50 e poucos anos, nunca é tarde para, né? Então, se no meu trabalho eu consigo trazer essa consciência, eu vou usar e abusar, porque isso é vida. E, às vezes, através do meu trabalho, a gente pode estar salvando uma vida. Porque pensamentos suicidas dentro da pesquisa tinha 3 pessoas. Ou seja, se tem 3 pessoas, no nível que nós estamos, na quantidade de 3 pessoas que está tendo pensamento suicida, é porque tem alguma coisa dentro, e ele nunca parou para olhar, ele simplesmente está acontecendo. E são vidas que podem ser salvas, né? E isso pode ser levado por toda profissional. Então, a gente precisa ter um pensamento mais sistêmico do nosso trabalho, senão a gente não consegue, não quer dizer que é a gente que vai resolver. Tanto que teve uma situação de uma cliente que eu pedi para ela buscar terapia, assim como eu fiz com a Neuza, quando essa cliente passou por um diagnóstico pessoal, só que ela era de Sumaré, né? E ela não conhecia ninguém, ela nunca tinha ouvido falar de algumas terapias. Aí eu falei, olha, eu vou pesquisar. Foi aonde eu encontrei a Neuza. Então, eu pesquisei, eu liguei, eu queria saber como que... Eu falei, como que vocês trabalham? Porque eu vou indicar, a pessoa nunca viu. Eu preciso saber como você recebe essa pessoa, porque dependendo como você receber, ela aceita ou ela se afasta, ou é fuga ou é ataque, né? E foi aonde a Neuza falou, vamos conversar um pouco mais. No fim, ela acabou nem indo, eu indiquei, ela acabou nem procurando. Mas eu já tive casos de cliente que às vezes quer abrir o coração. Eu falo, olha, isso você vai precisar falar com o terapeuta, porque eu não sou terapeuta, não sou psicóloga, não pretendo ser, mas não quer dizer que eu não tenha capacidade de identificar essa necessidade, que é importante para você. Então, a gente para por aqui, daqui para frente é com outro profissional. Então, a gente tem que ter essa maturidade. Isso pode acontecer com qualquer um, né? Às vezes é um filho, às vezes é um primo, um sobrinho, um amigo, que a gente precisa ter esse olhar para a vida, né? Primeiro para a nossa vida, para aprender a enxergar com o outro e poder direcionar, né, gente? Então, eu sou muito grata pelo dia de hoje, né? Por esse assunto vir à tona, e a gente está aí no mercado para ajudar, né? Que não seja através do nosso trabalho, mas pelo menos com informação para despertar. Então, é isso, tá?